As coisas que eu vou contar para você nesse vídeo são fatos reais e recentes. O primeiro aconteceu longe daqui, mas você pode conferir o relato por você mesmo. Mas os outros eu cheguei a ser uma das testemunhas oculares. E você tire suas próprias conclusões se Deus está realmente fazendo milagres ou não. Importante que você leve isso em consideração pelo seguinte, porque nós estamos vivendo em tempos perigosos e com certeza você precisa de milagres em sua vida. O fato de você saber o que Deus está fazendo abre as portas para que você consulte as promessas bíblicas e com base nessas promessas, com base na palavra de Deus, você possa pedir a Ele que cumpra tais promessas na sua vida também. Portanto, saber do que Deus está fazendo nas vidas de outras pessoas é um dos meios de aproximar você dos milagres que podem acontecer na sua vida também. Eu não sei se vai dar tempo de contar todos os casos que eu separei aqui para contar para vocês, se vai dar para falar tudo num vídeo só, mas se der, ótimo. Se não der, eu interrompo e gravo um segundo vídeo que você pode conferir semana que vem. Mas vamos lá. O primeiro não aconteceu no Brasil, aconteceu na Romênia e você pode consultar os fatos, pode usar até inteligência artificial se quiser para pesquisar sobre a ditadura comunista no tempo de Nicolae Ceausescu. A ditadura em si, na Romênia, aconteceu entre 1947 e 1989. Eu me lembro disso. Quando aconteceu a Revolução, eu ouvia o nome de Nicolae Ceausescu no jornal com frequência. Então, são fatos atuais. Durante esse período, tudo que se referia à religião era proibido. As reuniões tinham que ser restritas, fechadas, e coisas públicas, o resultado era a cadeia. Muitas pessoas foram mortas, mas foi nesse período que nasceu Pavel Goia, que hoje é pastor na Conferência Geral. Ele é um dos secretários ministeriais. Ele era jovem ainda, eu não me lembro a idade dele, mas ele tinha, se não me falha a memória, menos de 20 anos. E ele aprendeu com o pai dele a trabalhar como vidraceiro. E ele era muito eficiente nisso. E o fato é que, ainda bem jovem, ele conseguiu uma oportunidade para abrir seu próprio negócio, uma vidraçaria. Ele comprava e vendia vidros cortados, instalava, tudo mais. O problema é que, durante a ditadura comunista, as pessoas não podiam comprar e vender livremente. Os materiais, por exemplo, os vidros, ele tinha que comprar do governo. E eles vinham em blocos, em caixas fechadas com uma grande quantidade de vidro, e ele tinha que comprar do governo e fazer os acertos e tudo mais. Era só aquele fornecedor, era uma distribuidora afiliada ao governo. Ele montou o negócio, estava indo bem. De fato, o representante daquele órgão que fornecia os materiais para os trabalhadores e comerciantes veio falar com ele, visitou, deu os parabéns porque ele estava indo bem, ele estava dando lucro para o país. Só que ele sabia que o Pavel não trabalhava aos sábados e ele reclamou porque aquele comércio estava dando lucro para o país e tinha que abrir aos sábados. E aí surge uma discussão que se repetiu durante dias e Pavel, pastor Pavel, naquele tempo um moço ainda, explicou que ele não iria abrir aos sábados e o homem ficou furioso. A conversa se repetiu uma outra ocasião e, resumindo a história, chegou um momento em que Pavel precisava comprar vidros. Ele precisava comprar. Frequentemente, os vidros compravam uma quantidade próxima de 2 toneladas, vinham numa caixa enorme que era trazida por um caminhão com guincho, e esses vidros, quando acabavam, ele tinha que comprar do mesmo fornecedor, que era o governo.
e tinha que passar por esse homem que estava bravo com Pavel por não abrir aos sábados. E aí chegou o momento que ele foi comprar novamente, e o homem, querendo fazer de tudo para transformar a vida de Pavel num inferno, mandou pegar a pior caixa que tinha, uma que estava parada lá fazia tempo, que já estava apodrecendo, e mandou entregar no sábado. Mandou deixar na frente da loja do Pavel, na calçada, mandou entregar no sábado, porque sabia que Pavel não estaria lá. Aí a coisa complicou. Ele chegou e tá lá aquela caixa, a parte de baixo toda apodrecida por ter ficado na chuva, coisa assim. E como é que ele ia pôr aquilo para dentro? Não tinha como. Eram quase 2 toneladas e ele não tinha como movimentar aquilo. E aí ele voltou, conversou e o homem queria transformar a vida dele num inferno. Isso que é o termo mais próximo da realidade. Depois de dias de negociação, o homem, o responsável, aceitou que Pavel devolvesse a caixa e ele não precisaria pagar se ele devolvesse, mas se alguma coisa acontecesse, ele teria que pagar, e se ele não pagasse, ele seria preso. Se ele não podia movimentar para colocar dentro da loja, como é que ele ia transportar aquilo? Mas o fato é que o caminhão guincho veio. O próprio responsável pelo fornecimento, o que queria perturbar a vida do Pavel, apareceu pessoalmente lá para ver o desastre. O guincho começou a levantar aquela caixa e quando estava bem alto, sabe o que aconteceu? A caixa estourou. A parte de baixo se arrebentou e o vidro veio para o chão. Aí aconteceu o milagre. Aquele bloco de vidro de quase 2 toneladas parou no ar, aproximadamente 3 metros de altura, diante dos olhos de todo mundo. E o que fazer? O motorista perguntou: o que eu faço? O Pavel falou: eu não sei. Por fim, Pavel falou para o motorista tentar posicionar a caixa, fazer a caixa, os restos, a parte de cima da caixa, descer em cima do vidro, vestindo o vidro de novo, e aí eles laçariam com cabo de aço aquilo tudo e o guincho levantaria. E foi o que fizeram. O vidro ficou parado no ar até que a caixa desceu, vestiu o vidro, eles amarraram com cabo de aço e aí o guincho continuou o serviço. Testemunhas oculares foram várias pessoas, eu não sei se algumas dezenas de pessoas. Quando o caminhão foi embora, esse homem que odiava o Pavel chegou para o Pavel e disse o seguinte: olha, você não precisa pagar nada daquilo, a questão da polícia eu resolvo, não se preocupe, só não jogue praga na minha família. E mude seu negócio, saia daqui e não jogue praga na minha família, eu não vou criar problema para você. Isso aconteceu na Romênia. Pavel Goia era o dono daquela lojinha de vidros. Hoje ele é pastor ministerial na Conferência Geral. Você pode conferir esse relato no livro Um Milagre Após o Outro, da Casa Publicadora Brasileira. Nas vigílias que nós temos realizado, as pessoas sempre pedem para eu contar isso em igrejas que ainda não me conheciam de perto. Já faz muitos anos que aconteceu, eu vou resumir a essência da coisa, mas eu estava trabalhando e passei mal durante o dia todo. Fui para o médico e ele suspeitou que eu estava com apendicite. Me encaminhou de ambulância para um outro hospital e lá o médico plantonista, isso até eu chegar ao outro hospital, já era noite, já era tarde. Quando eu passei pelo primeiro médico, já era o começo da noite. Então, o médico pediu mais exames. Eu havia sido medicado no primeiro local, então o tempo foi passando e lá no hospital grande eu passei por mais exames e enquanto os exames ficavam prontos, exames de sangue e tudo mais, eu fiquei recebendo medicação. E isso foi longe.
O médico foi me atender novamente lá por volta de 2 da madrugada, talvez. E ele estava visivelmente com sono. O exame indicava que o meu sangue estava com uma taxa de glóbulos brancos acima de 10 vezes, olha, veja bem, 10 vezes acima do limite. Você tem ideia do nível disso? 10 vezes acima do limite. E ele simplesmente circundou aquele resultado e disse, isso aqui não vai ser nada não. E pasme, hoje eu sei o significado disso, naquele tempo eu não sabia. Ele me receitou o Buscopan. Esse remédio é contraindicado para quem tem suspeita de apendicite. Foi o que ele receitou. No outro vídeo eu vou mostrar até a receita para você poder conferir. Eu voltei para casa, eu já estava sem força, tinha trabalhado o dia todo, pensei, vou dormir um pouco e vou ao médico novamente, no outro médico. Porque tinha sido a noite toda, né? Eu dormi um pouco pela manhã e, resumindo a história, apendicite era verdade, o apêndice supurou. Eu não conseguia mais me mover, não conseguia ficar em pé, e eu fui levado para o hospital, que também demorou, e até que eu fosse atendido e os exames feitos e o médico chegasse para conversar, já era noite do outro dia. Eu não fiquei sabendo na hora, mas tinha chegado a grau 4, que a maioria desses casos é letal. Eu estou resumindo, você vai saber o resto tudo num vídeo que eu vou contar só esse fato, vou mostrar fotos e tudo mais. O médico havia dito para as pessoas que haviam me levado para o hospital que eu tinha só umas 2 horas de vida e que ele iria tentar me operar em tempo. A cirurgia começou às 9 da noite aproximadamente, terminou por volta de 1 da madrugada. Mas o fato é que as coisas não acabaram. Eu cheguei a voltar para casa, voltei para o hospital e fui internado novamente e passei por mais 4 cirurgias. Foi extremamente grave. Nas palavras do próprio médico, o meu caso não era grave, era gravíssimo. Chegou a um ponto em que eu era aberto na cirurgia, abriam meu abdômen inteiro, tentavam cauterizar os pontos de hemorragia, colocavam gás dentro de mim, não suturavam, só colocavam um curativo, me levavam para a UTI para eu ficar as próximas 24 horas, por assim dizer, para no dia seguinte eu ser aberto novamente e continuarem tentando cauterizar mais pontos de hemorragia. Eu recebi naquele hospital, nas palavras dos médicos, mais de 60 bolsas de sangue e derivados. Mais de 60. Segundo eles, eu havia sido o recorde do hospital. Até hoje, se eu chego naquele hospital, as pessoas me reconhecem, porque presenciaram algo fora do comum. O fato é que depois de 5 cirurgias, eu estava em coma profundo na UTI, eu não voltava mais, já há dias, e o responsável pela UTI já havia dito, não, o caso dele é só esperar o inevitável, não tem o que fazer mais. É esperar, e chegou a se cogitar de os parentes serem avisados para não ficarem sabendo em cima da hora e dar tempo de se prepararem para vir para o velório. Vejam a situação. E então o pastor Ubiratã ficou sabendo do que estava se passando. Ele ouviu falar e foi lá. E procurou descobrir onde estava e me localizou na UTI. E, segundo as pessoas descrevem, ele falou comigo, eu estava em coma profundo, eu não me lembro do que aconteceu, mas as pessoas descrevem que ele falando comigo, dizendo que ele estava lá para me ungir, que quando ele falava eu tentava responder balançando a cabeça, eu estava entubado. E que eu confirmei que eu queria que ele me ungisse. Vejam só, eu estava em coma profundo, nas palavras dos médicos, coma profundo, não voltava. E ele me ungiu. Isso aconteceu numa segunda-feira à noite. Passou apenas a terça-feira. Na quarta-feira de manhã, eu já estava acordado.
Foi muito rápido para quem havia perdido 20 quilos na UTI. Para ter uma ideia, tive que aprender a respirar corretamente, precisei aprender a comer, precisei aprender a andar de novo. Eu não conseguia ficar em pé mais. E resumindo, em uma semana eu estava de volta em casa, andando. Mas isso você vai saber mais detalhes no outro vídeo, mas você teve uma noção aqui do que aconteceu. Se isso não foi milagre, eu não sei o que você chama isso. As outras coisas que eu vou mencionar eu presenciei, então eu posso atestar que são não somente verdade, mas são reais e recentes. Eu estava trabalhando nos arredores de Águas de Lindóia, no tempo do pastor Luiz Seraim. E eu tinha que preparar alguns materiais, precisava imprimir alguns materiais e a impressora travou. Simplesmente travou. Era uma questão técnica que na ocasião eu não sabia como resolver e eu estava sem possibilidade de providenciar outra impressora ou algo assim. E eu comentei com o pastor Seraim e comentando com ele, ele disse: pega a minha impressora em casa. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ele mencionou uma coisa. Quando eu falei para você, tinha um problema. Minha impressora está quase sem tinta. Não acredito que você vai conseguir imprimir muita coisa, mas ela está aqui, leva ela e tenta. Se imprimir pelo menos alguma coisa, já é um começo. Eu levei a impressora, instalei no computador, coloquei o programa de instalação, tudo mais, me ajoelhei e orei. Pedi: Senhor, estou fazendo um trabalho aqui para o Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Não tenho como resolver os problemas que estão aqui e essa impressora, segundo o pastor disse, ela está sem tinta. Preciso da tua presença. O que o Senhor resolver, mas preciso que o Senhor atue. Eu me levantei, continuei os procedimentos e, pasme, eu vi isso com os meus próprios olhos. Na tela do computador apareceu um aviso de que a impressora que tinha sido instalado 2 cartuchos novos na impressora. E apareceu aquele desenho característico que muitos de vocês já viram quando a impressora, o cartucho é trocado, aparece o aviso e os cartuchos desenhados cheios. Orei agradecendo, realizei os procedimentos, porque normalmente faz uma manutenção dos cartuchos. Se os cartuchos não estivessem cheios realmente, só aquela limpeza das cabeças teria acabado com a tinta. Comecei a imprimir, e como os cartuchos estavam cheios, eu imprimi o dia todo. Eu não imprimi só aquilo que era necessário para aquele momento urgente. Eu aproveitei, já que tinha recebido um presente do céu, e imprimi tudo o que iria precisar depois. Eu fiquei imprimindo o dia todo, e a tinta não acabou. Final da tarde, eu fiz os preparativos e o pastor Seraim ia pregar numa igrejinha, num grupo, um local novo. Ficava a poucos quilômetros ali pela estrada. Eu peguei a impressora e fui levar para ele e contei para ele o que tinha acontecido. Aquela impressora havia recebido o toque do Pai do Céu. Talvez alguém ache coincidência. Não, não é possível. O pastor tinha usado durante muito tempo a impressora. O indicador dizia que ela estava praticamente sem tinta. E eu imprimi o dia todo. Isso não é coincidência. E aquele aviso, eu nunca vou esquecer. 2 cartuchos cheios, apareceram os 2 na tela. Preto e o colorido. Cheios. E ela realizou os procedimentos para começar a usar o cartucho. Mas eu vou contar outras coisas para vocês. Esse aqui foi um dos marcantes. Eu ia viajar para Guarulhos para fazer uma semana de oração num dos bairros de Guarulhos. A distância entre os 2 locais era de 169 quilômetros. E a última vez que eu havia abastecido o carro, um carro grande, tinha sido em Minas Gerais. Eu havia enchido o tanque em Minas Gerais e havia rodado apenas 610 quilômetros. Não tinha combustível no carro. E eu iria sair agora para
Guarulhos, 169 quilômetros de onde eu estava. Só que eu estava sem condições de comprar combustível. Não tinha como. E durante os últimos dias da semana eu apenas orei para que o Pai do Céu providenciasse alguma coisa, e eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, como que ele providencia coisas e como vocês podem esperar o cuidado dele. Isso vai ser muito importante. Eu tenho falado sobre isso nas vigílias durante o dia, programações o dia todo. As pessoas têm ouvido isso. Eu não tinha condições de colocar combustível. Para não dizer que eu não tinha nada, eu tinha R$5 na carteira. E eu tinha um pouco de combustível no galão. Só. E o tanque, como eu mencionei, 610 quilômetros. Desde quando tinha sido abastecido, o carro não podia dizer que tinha combustível. E foi assim que eu saí para a viagem. Parei num posto na cidade seguinte, um local onde eu sabia que o combustível estava alguns centavos mais barato, coloquei aqueles R$5 e viajei. O carro viajou os 169 quilômetros e chegou ao destino. Você acha isso coincidência? Eu não acho. E aquela semana de oração, muitas coisas aconteceram lá que eu precisaria contar em um outro vídeo. Eu vou citar só mais um caso aqui, e os mais interessantes eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu já vi que o vídeo iria ficar muito extenso. Teve uma ocasião que eu estava viajando e a junta homocinética do carro quebrou. É possível que você saiba que um carro sem junta homocinética não anda. Eu conhecia aquele barulho porque eu já tinha presenciado junta homocinética estourando. O carro dá um pequeno tranco, como se tivesse desengatado. E o barulho de coisa quebrada, um estouro na frente. Quando aconteceu aquilo, parado no carro, orei e pedi ao Pai do Céu que socorresse, porque ainda faltavam quase 200 quilômetros para chegar em casa. Liguei o carro e o carro andou. Viajei, guardei o carro na garagem. No dia seguinte, pela manhã, liguei para um amigo meu mecânico, passei numa autopeça, providenciei logo as 2 juntas homocinéticas com os demais materiais que seriam necessários e fui para o mecânico. O mecânico, muito experiente, o filho dele já era um moço, bem experiente também, e ele perguntou quem tinha me buscado. Como é que você veio? Ninguém foi te buscar? Não. Como assim? Ele pegou a junta homocinética que ele tinha acabado de tirar do carro e despejou o que tinha dentro, pedacinhos da junta homocinética. Ela estava toda despedaçada, bolinhas e aqueles pedacinhos de onde encaixam as esferas. Ela estava totalmente despedaçada. Ele falou: ninguém foi te buscar, só que esse carro não anda. Ele é nosso irmão. Ele sabia que era um milagre. O carro não poderia ter andado, eu chuto que aí uns 180 quilômetros com a junta homocinética quebrada. O vídeo já ficou longo demais. Então na próxima você vai ver. E essa eu diria que é uma das mais complicadas. Eu acho que esse próximo relato vai ocupar o vídeo todo. E sabe, Deus está só esperando muitas vezes que a gente peça, que a gente acredite, pedir e confiar, e Ele está disposto a fazer. Você quer ver milagres em sua vida? Então nós precisamos falar mais sobre isso, sabe? Porque isso é possível e você precisa trazer essa realidade para a sua vida. No próximo vídeo a gente continua. Se prepare. Deus está interessado em fazer milagres na sua vida. Até lá.